Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, com um assunto polêmico para algumas pessoas. A gente vai entender como se caracteriza o medo, inclusive a fobia. E olha só, o medo sempre desempenhou um papel fundamental na adaptação e na sobrevivência também da espécie humana. Se não sentíssemos medo, provavelmente a nossa espécie não existiria, não é verdade? Teria sido posta em causa há muito tempo atrás. E olha só, o medo pode existir de diversas formas e a gente vai entender um pouquinho mais referente a isso com a nossa entrevistada do dia, a psicóloga Silvana Costa. Seja bem-vinda, Silvana, pela primeira vez aqui no Estilo de Vida. Bom dia! Olá, bom dia a todos. Espero que eu possa contribuir, com o esclarecimento para a sociedade. Bom, como eu falei no início, a gente tem duas palavrinhas-chave aí, que é o medo e a fobia. Mas a gente tem que entender a relação entre essas duas palavras e qual a diferença também, né? Quando é medo e quando é fobia. Isso. Quando se fala de fobia, o que é a fobia? Ela é um medo patológico, excessivo, irracional, onde a pessoa ela congela, ela não consegue ter ação. O que ela vai fazer? Ela vai se esquivar do objeto que está causando aquele medo nela. O medo não, ele já é uma situação de sobrevivência, sobrevivência da espécie. Ela vai conseguir sair daquela situação ou evitar aquela situação, é diferente. Olha, tá dizendo aqui inclusive assim, é o medo que nos protege e nos ajuda a fugir do perigo. Então o medo é normal, esse sentimento. Isso. Você precisa sentir medo para poder você evitar situações que possam colocar a sua vida em risco, Como de repente você vai andando e vê um prego, você vai parar o pé e não vai pisar no prego, ou você vai passar por cima do prego, É uma forma de evitar aquele perigo. Já a fobia não. Você pode avistar um cachorro, por exemplo. Você vai evitar passar naquele lugar. Ou só de pensar, em passar naquela rua onde tem aquele cachorro, você nem passa perto daquela rua. É diferente. Inclusive, a gente estava até conversando um pouquinho a respeito dos assuntos que serão abordados ainda nesta edição, e nós estávamos falando de um medo específico, que é o medo de dirigir. Isso aconteceu comigo, eu tinha medo de dirigir, devido até mesmo à reação das pessoas, que hoje em dia a gente anda numa correria tão grande, e ninguém gostaria de esperar aquela pessoa passar a marcha, descer, subir, ficar por alguns minutos tentando fazer esse mesmo movimento, essa mesma arrancada assim do carro. E aí eu consegui burlar, digamos assim, esse medo comprando um outro carro, um carro que possa me ajudar nessa questão de facilitar esse impulso do carro, na ladeira, por exemplo. E aí a gente estava falando que esse medo é normal, É normal, todos nós passamos por isso. Eu passei por isso. Já tive situações de estar numa ladeira e o carro morrer e eu, para sair, eu tive que esperar todo mundo sair de trás de mim, respirar fundo e seguir em frente. Então, isso é normal. É normal. A gente consegue burlar, tem o medo, tem essa função de proteção realmente, mas não deixa de realizar aquela atividade. Sim, o medo pode até te incentivar a superar. É questão de superação. No teu caso, foi questão de superação. E você pode superar mais, fazer umas aulas, de repente, numa autoescola, para aprender a passar as marchas, por questão mesmo de superação pessoal, que você pode estar fazendo. Agora, existe alguma relação entre a ansiedade, por exemplo, e a fobia? A ansiedade pode desencadear essa fobia? Sim, aliás, as fobias, que nós temos 4 tipos de fobias na realidade. O pessoal fala num monte de nomenclaturas, mas na realidade, para nós, psicólogos e psiquiatras, dentro dos nossos livros, da nossa literatura de classificação de transtornos mentais, só existem 4 tipos de fobias. Quais são esses? Que seriam transtorno de pânico, a fobia específica ou simples, agorafobia e também a fobia social.
né? Só existem essas 4 fobias. Vamos explicar um pouquinho mais a Sim. respeito dessas fobias? O que caracteriza, por exemplo, a fobia social? A fobia social é um medo excessivo que a pessoa tem de falar em público. Fica nervosa, sente vários tipos de sintomas, né? Que é bem característico dos outros também, que é uma taquicardia, sudorese, falta de ar, dor no estômago, náuseas, né? São vários sintomas de ansiedade mesmo. Então, assim, essas fobias, elas fazem parte do transtorno de ansiedade, que estava dentro do DSM-4, nós hoje estamos com o DSM-5, que dentro desse transtorno de ansiedade, hoje se encontra dentro das síndromes neuróticas, fazem parte das síndromes neuróticas. Então, assim, é uma situação que paralisa a pessoa diante daquele medo excessivo. E o agorafobia? Agorafobia seria o medo de andar no meio da multidão, né? Andar em lugares amplos, medo de andar sozinha. Por quê? Porque ela tem medo de passar mal, de sentir todos esses sintomas que eu falei. Então ela precisa sempre estar amparada, estar com alguém. Ou ela nem sai de casa. E aí, junto com a agorafobia, pode ter o transtorno de pânico também. Você pode estar associando entre essas 4. Agora tem mais uma, além da transtorno de pânico, agorafobia e o que a gente falou, social. Tem a específica. A específica seria, no caso, esse medo de dirigir, ele poderia estar enquadrado dentro da fobia específica. Né? A fobia específica ela é assim, sempre tem um objeto real. O transtorno de pânico não. O transtorno de pânico é um objeto fantasioso. É um medo de que algo possa acontecer. Né? No caso de uma catástrofe, eu vou morrer, o mundo vai acabar, vai acontecer um acidente horrível se eu sair de casa, se eu fizer isso, né? Eu vou evitar de usar o celular no ônibus, porque pode acontecer também um acidente. E até isso aí, você falando, se falar dessa forma, também pode estar pensando num toque, né? No transtorno obsessivo. Que tem relação. Que faz parte também do quadro. Agora, eu acho que a gente precisa, Silvana, entender um pouquinho a respeito dessas causas, porque quando a gente começa a viver nesse universo do comportamento e até mesmo ler um pouco mais a fundo esses assuntos, a gente acaba tendo uma coisa assim, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí a gente não sabe como se origina, de onde começou as suas causas, e a gente precisa entender, né, para saber diferenciar. Não é qualquer medo, não é qualquer fobia também. Então a gente vai agora para a nossa tela interativa, número 2, que fala a respeito dessas causas. Por que essas fobias surgem, por exemplo? Elas podem nascer com a gente ou elas vão ser adquiridas ao longo do tempo? Bom, a ansiedade, esse transtorno de ansiedade, ele pode ser hereditário, né? Você pode adquirir do seu pai, da sua mãe. Agora, as fobias em si, né, você pode estar adquirindo, adquirindo ao longo da vida. Né? Esse convívio familiar aqui relacionado. Sim, por exemplo, se eu como criança vejo minha mãe gritando porque viu uma barata, o que vai acontecer? Eu vou aprender que eu também tenho que gritar quando eu ver uma barata. Então, aquilo vai sempre me remeter àquele medo. Né? O medo, ele é aprendido assim como sorrir, como amar. Entendeu? Como todos os outros sentimentos. Né? Uns a gente já tem, né? Outros a gente aprende. E aprimora também. Agora, sim. Existe uma faixa etária mais comum para esse surgimento dessas fobias? Olha, pode aparecer na infância, assim como pode aparecer na adolescência antes dos 20 anos, e pode aparecer tardiamente na vida adulta, né? Ou na senescência, né? Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 3. Ela fala de alguns nomes que nós encontramos em algumas literaturas aí, a princípio muito estranhos, só que está dentro daquele 4 tipos de fobia que nós falamos. Fobia específica. Né? E aí a gente vai entender um pouquinho a respeito disso. Alguns têm um nome muito complicado. Aqui a gente tem agora fobia, que são locais cheios.
acrofobia, que é de autor, ele se encaixa na específica, por exemplo? Pode ser, também pode ser agorafobia. Como eu vou explicar? Por exemplo, a específica eu tenho que ter o objeto real. Ah, sim. Entendeu? Eu não consigo entrar no carro. Eu não consigo entrar no avião para pular de paraquedas. E um elevador também? Não consigo entrar. A agorafobia eu posso até entrar, mas eu começo a passar mal porque eu não consigo ver saída dali daquela situação. Entendeu? No caso a aracnofobia, é a aranha, é um objeto real, né? Por mais que ele não esteja ali, mas é um objeto real, ele existe. Eu já tive situações que eu via a aranha e eu fiquei com esse medo excessivo. E aí, quer dizer, se eu chego num lugar onde eu vejo teia de aranha, eu já imagino que ali tem aranha. Tem alerta, né? Então, existe o objeto real. E eu vou evitar chegar perto daquele local onde tem a teia de aranha. A gente falou, inclusive, do medo de barata, tem nome muito complicado. Catsaridafobia. Que é de barata. Claustrofobia. Muitas pessoas, inclusive, relatam pra gente com frequência a respeito desse medo, que são os lugares fechados, Sim, né? se sentem confinadas, né? Um lugar pequeno é como se aquilo fosse sufocá-las. E aí elas começam a sentir falta de ar, né? O sufocamento, a taquicardia. E aí a gente já começa a ter mais nomes específicos, né? A gente falou a respeito do falar em público. Glossofobia é esse medo excessivo de falar. Esse aí já estaria classificado dentro da fobia social. Tá? Onde eu tenho medo de me expor, né, de falar em público, de me colocar em ridículo. Você falou que tinha medo de dirigir, né, e de repente parar numa ladeira e não conseguir sair. Medo de passar, né, ficar envergonhada com aquela situação, que na realidade não tem, porque todos nós passamos por isso. É muito complicado, né? Independente do público, seja feminino ou masculino, apesar dos homens esconderem um pouco mais, nós todos vamos passar por isso. Né? É mais frequente na mulher. Na mulher. Na mulher. Homens também apresentam, mas é bem difícil. Mas é mulheres mesmo. Agora, como a gente pode identificar que eu tenho fobia e não medo? De repente, os meus familiares podem me ajudar, os meus amigos. Como falar para essa pessoa que isso já se tornou um transtorno, por exemplo, algo obsessivo? Tem que observar se aquilo está trazendo prejuízo para a pessoa, né? Se está trazendo prejuízo profissional, se está trazendo prejuízo na família, no social, e daí sim, né, falar, olha, Nádia, você precisa procurar um profissional, um especialista, para estar te ajudando a sair dessa situação, porque você já não sai mais de casa, né? Você está deixando de trabalhar, está deixando de viver tua vida por causa desse medo. Então, isso não é normal, a gente percebe, né? Então, buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo é importante. E outra coisa, não só um ou outro, o ideal é que se procure os dois. Seja um tratamento em conjunto, né? A gente vai falar mais daqui a pouquinho a respeito desse tratamento. A gente vai para um breve intervalo. Você de casa, não saia daí. Eu tenho certeza que você deve estar se identificando com alguma situação, seja o medo, seja a fobia, está precisando da nossa ajuda. O que você está esperando? Então manda pra gente a sua pergunta, o seu questionamento para o nosso WhatsApp. Anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.